Abra sua Bíblia também aí na sua casa. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Amém? Diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você, quando lê um texto, você não fala assim: uau, que texto. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus santo, majestoso, aquele que habita em luz inacessível, mas aquele que por sua livre vontade está no meio do seu povo. A Ti nós tributamos toda a glória nessa noite e suplicamos a Ti: fala conosco, Senhor, revela-te a nós, abre nosso entendimento, ministra aos corações mais incrédulos nessa noite, revela a Tua palavra a nós, sê propício a nós, edifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, receba toda a glória para si, fazendo de nós semelhantes a Jesus. Amém e amém. Obrigado, varão. Estamos encerrando aí uma série que nós ministramos 5 mensagens e estudamos e titulamos essa série de Nossa Fé. Então isso foi muito importante para você que é membro, que chegou agora há pouco tempo na igreja, você que tem sondado a igreja com o intuito de fazer parte dessa igreja. Essa série eu fiz com esse propósito, de você entender, compreender, conhecer qual é o fundamento sobre o qual essa igreja está edificada, qual é a nossa teologia, a nossa doutrina, qual é a doutrina dessa igreja. E ela consiste nesses 5 pontos, que uns chamam de os 5 pontos da reforma protestante, os 5 pilares da reforma protestante. Na verdade, esses 5 pilares deveriam ser os 5 pilares de qualquer igreja, de toda a igreja protestante. Mas aí com o tempo, com o passar do tempo, algumas igrejas, com o crescimento de várias igrejas, algumas igrejas foram perdendo isso de vista, ou foram falando: não, a gente crê nisso, mas a gente negocia uma coisa ali ou outra coisa ali, não é bem assim, a gente pode encaixar isso aqui e tentar adaptar essa verdade. E aí então ficou como o fundamento da igreja reformada, teologia reformada. Mas em que consiste essa fé? E eu intitulei então Nossa Fé. Então, se você não viu todas as mensagens, está pegando só essa última, você pode ir no YouTube lá e procurar assim a série Nossa Fé e ouvir todas as mensagens, para você entender que uma vai completando a outra. Aproveita que você vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa as notificações. Estou ficando bom nisso. É o Chiquinho que está fazendo isso comigo. Presta atenção aqui. E nós vimos então que tudo começa com as Escrituras, que Deus dá a sua palavra ao seu povo, e nós entendemos que a palavra de Deus é a única autoridade sobre a igreja. Nós vimos que nasceu num contexto lá do século XVI, quando Deus levanta Lutero e começa então a deflagrar a reforma protestante, séculos depois que nasce esses 5 pontos. Não foi Lutero que criou os 5 pontos. Na verdade, o que Lutero queria é que a igreja romana daquele tempo voltasse para as Escrituras. Nós vimos que ao decorrer do tempo, a igreja do 1º século, 3º século, 4º, no 5º século a igreja começa a perder a sua forma, e do 5º século ao 15º século, a igreja vive os piores tempos da igreja, o período da Idade Média, o período das trevas, aonde então agora muita coisa foi distorcida das Escrituras, e nós vimos que a autoridade agora sobre a igreja não era mais a Bíblia.
Então Lutero fala, não é assim, a Escritura é autoridade sobre a igreja. Uma vez que agora Lutero está combatendo um documento do Papa Leão X, onde vendia indulgências, vendendo a salvação ou vendendo as bênçãos de Deus, onde você poderia comprar até o perdão de pecados. E Lutero então vai até esse texto, vai até esse livro de Romanos e lê: o meu justo viverá pela fé. E Deus então abre os olhos de Lutero e ele começa então a combater esse ensino que tinha deixado a sua forma há muito tempo. E com o passar dos anos nasceu então o que nós chamamos de os 5 pontos da reforma protestante, os 5 pilares, os fundamentos da igreja. Então, meu irmão, existe um equívoco sobre doutrina bíblica. Uns acreditam que doutrina são usos e costumes. Não, pastor, uma vez uma moça parou na rua e falou: senhor pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: pois não. Eu fui na igreja do senhor, é doutrina lá os homens usar barba? Eu falei: quando eles entram lá a gente dá uma Bíblia e uma minoxidil, se eles não tiverem barba, para eles ficarem com cara de leão, cara de macho, brabo. Claro que não, doutrina não são essas coisas. Então logo a doutrina é o fundamento da fé cristã. Em que consiste a fé cristã? E nós precisamos entender que os reformadores apontam e dizem: não, a autoridade sobre a igreja suprema são as escrituras, não pode ser o pastor, porque as escrituras são inerrantes, infalível, útil para a repreensão, para a educação, para a disciplina. São as escrituras que apontam o erro, são as escrituras que me mostram, que revelam quem eu sou, porque são as escrituras que apontam quem é Jesus. E a partir do momento que eu tenho uma visão a respeito de Cristo, eu tenho uma visão a meu respeito. E aí logo quando você vai para as escrituras, você vai perceber que de fato nunca se tratou da gente, nunca foi sobre nós. Sempre foi a respeito de Jesus, porque a escritura ela aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse ela vai falar de Jesus. O centro da história é Jesus. Não é como um moço de maneira infeliz pregou há um tempo atrás, onde o homem é o centro do coração de Deus. Não, o centro do coração de Deus é Jesus. O centro da terra é Jesus. O centro do universo é Jesus. O centro de todas as coisas é Jesus. O centro da história é Jesus, porque a Bíblia aponta para Jesus e somente para Cristo Jesus. E nós vimos que então o homem carecia da salvação, carecia de um Salvador. E Deus então dá isso de maneira gratuita. E nós percebemos que o homem agora não pode chegar-se a Deus senão por intermédio disso. Que o homem com seus esforços não consegue alcançar a justiça de Deus. Que o homem não consegue, por mais piedoso que ele seja ou pareça, por mais que ele seja comprometido e engajado na obra de Deus, por mais que ele seja bondoso a fim de dar até o seu próprio corpo, é impossível o homem alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, somente pela graça. E o meio pelo qual e o dom que Deus deu ao homem para apropriar-se dessa graça é somente a fé e não por obras humanas. Deus não olhou para o pastor Júnior e falou assim: mas ele é tão bonzinho, então eu vou salvar ele. Não, Deus olhou para mim e falou assim: ele é um miserável pecador que carece dessa graça. Por isso eu vou dar a ele fé para responder essa graça e falar assim: eu quero esse Senhor na minha vida. De maneira que toda obra tira o homem do centro e tira o homem de qualquer coisa que ele possa contribuir e coloca somente a obra de Cristo. E quando nós pegamos toda essa junção, nós desembocamos no último pilar que nós cantamos aqui, no último ponto. E sabe o que é interessante? Eu fiz uma viagem no ano passado e eu fui para um local chamado, uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, chamada Pomerode. E nós alugamos um chalé lá, que a gente tomou um susto quando chegou, porque a gente não achava, e começamos a subir uma montanha, todo mundo ficou apreensivo, falou assim: nós tomamos um golpe. E nós chegamos lá por volta de 6:30 da tarde. Irmãos, e quando eu cheguei naquele lugar, que eu olhei do alto da montanha, a imagem que eu vi, eu fiquei igual uma criança. Eu corria de um lado para o outro, eu descia, eu subia no alto da montanha, eu olhava, e eu ficava olhando e falava: Senhor, o que é isso aqui? As cores encaixando, o pôr do sol com suas cores, aquela obra extraordinária da criação. Mas sabe o que os homens fazem? Chega naquele visual, tira uma selfie e pega e fica contemplando a sua própria beleza. É isso que os homens têm feito com Cristo, é isso que os homens têm feito com a obra de Deus.
O Criador, então, o arquiteto do universo, o Criador do universo, pinta as cores, nós tiramos a foto e queremos contemplar a nossa beleza, mas não, nunca foi a nosso respeito, nunca apontou para nós, nunca foi a respeito da nossa vida, nunca foi a minha história, sempre foi a história de Cristo, sempre foi Cristo na história. E o que a igreja tem feito é pegar toda essa obra do Criador e olhar para si mesmo e ficar contemplando a sua própria bondade. Bondade essa que a Bíblia fala que não passa de trapos de imundícia diante de Deus. A igreja inverteu, e os pregadores atuais, tentando alimentar a alma humana, encher a alma humana dessas coisas, tem dado a eles esse evangelho. Olhe para dentro de si, você é especial, você é demais, você é o xodó de Deus, você é o ponto fraco de Deus, você é o centro do coração de Deus. Não, meu irmão, a Bíblia nunca apontou para nós, sempre apontou para Jesus, ainda que a Bíblia diga que Ele nos amou de tal maneira, mas o amor dele não estava por nossa causa, mas por quem Ele é o amor, sempre apontou para Ele, nunca foi sobre nós. É bonito cantar, mas muitos irmãos têm feito isso, pegam a obra do Criador e olham para dentro de si e falam: rapaz, você é demais, olha o que Deus fez por você. E não conseguem entender. Romanos 11, esse texto que nós lemos é o clímax da exposição doutrinária do maior tratado teológico do Novo Testamento. Preste atenção, Lutero falou assim: se você não ler a Bíblia inteira, mas se você entender o livro de Romanos todinho, você entendeu toda a Bíblia. Esse livro impactou e tem impactado gerações. Foi o maior tratado teológico que o apóstolo Paulo escreveu. E aqui, esse verso que a gente leu é o clímax desse tratado. Paulo vai apresentar razões teológicas extremamente contundentes e concretas sobre a soberania de Deus na salvação. E a teologia de Paulo vai desembocar naquilo que nós chamamos de doxologia, um hino de louvor a Deus, um brado de adoração a Deus, um brado de júbilo a Deus, um hino de adoração a Deus. Paulo então começa com teologia e termina com doxologia. Ele diz: na verdade, meu irmão, preste atenção, todas as vezes que você estudar uma boa teologia e estudar a Bíblia do jeito certo, sempre vai terminar com doxologia, sempre vai terminar com glória a Deus. Se você viver um evangelho coerente, de acordo com as Escrituras, a sua vida sempre vai glorificar a Deus, sempre vai ser uma vida de louvor a Deus. E os versos lidos aqui são o ápice dessa doxologia. Mas qual é a razão dessa glória a Deus? Qual é a razão de se dar glória a Deus? Nós olhamos para o plano de Deus na salvação do homem. Deus cria um homem, coloca no jardim, não é assim? O homem peca, se afasta de Deus. E o Deus que planejou a salvação do homem executou de maneira perfeita. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas a respeito de Deus. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que a serpente, Satanás, ia enganar. E mesmo assim ele mandou a serpente para o jardim. Deus sabia que o homem ia comer do fruto e pecar contra Deus, e mesmo assim Deus manteve a árvore lá no jardim. E a pergunta é: por que Deus não acabou com Satanás lá na plenitude dos tempos? Por que Deus então não entrou lá e falou assim: opa, pera aí, o que eu falei com vocês? Nada disso, deixa isso aí. Por que Deus não destruiu? A Bíblia vai dizer que Deus vai destruir o anticristo e Satanás com um sopro da sua boca. Por que Ele não fez? Por que o mal acontece? Por que as calamidades acontecem? Perguntas como essa, falas como essa, é que o homem diz e questiona e fala o seguinte: olha, por que então Deus não fez isso? Se Deus era tão bom, por que Deus permitiu que o mal entrasse na terra?
Uns vão ao extremo, e nós chamamos de os ultra-calvinistas, os hiper-calvinistas, e vão dizer o seguinte: não, Deus também é o criador do mal. Mas eu quero te dizer que não, Deus não é o criador do mal moral. Deus permitiu o mal moral entrar na terra. Quando a Bíblia fala que eu crio o mal, lá em Isaías, o que Deus está falando é sobre as calamidades, e não o mal moral, não a mentira, não o engano, não a trapaça, não o egoísmo, não a soberba, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, e Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas Paulo então vai olhar para cá e vai dizer o seguinte: olha, Deus ele já tinha tudo escrito e determinado, e quando o homem peca, Deus não aplica o plano B e fala: nossa, eu me equivoquei, eu coloquei, não era para ter deixado Satanás vir aqui. Não era para ser assim. Eu quero te dizer, meu irmão, que não foi dessa forma. Deus já havia escrito a história, Deus já havia determinado a história, e a história está acontecendo exatamente como Deus escreveu e determinou que acontecesse. Deus não tinha um plano B, Deus não precisa de plano B, porque Apocalipse capítulo 13 vai dizer que o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. Deus então cria um homem, cria todas as coisas, coloca o homem no jardim, sabe da sua queda. Mas para que Deus fez isso? Qual a razão de Deus então escrever a história da humanidade assim? E aí você percebe que o homem agora peca, se afasta de Deus, a lei de Deus condena o homem, o Filho então é enviado, e nós vimos aqui então solos Cristos, a palavra nos é dada e nós vimos somente as Escrituras, o Espírito Santo é aspergido sobre nós, e Ele agora vai nos conduzir e nos revelar essa palavra, para que por meio da fé a gente creia nesse Evangelho, e é somente a fé. E o ato de Cristo morrer e ressuscitar, Ele compra para Deus e derrama sobre nós a sua graça, de maneira que o homem agora só pode ser salvo por intermédio da graça, mediante a fé, e não de obras, para que ninguém se glorie, a Bíblia vai dizer. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo começa a carta aos Romanos, mostrando a situação do homem, distante de Deus. Se você estudar a carta aos Romanos, você vai perceber que Paulo então vai apresentar qual é a condição que a lei deixou o homem. De maneira que Paulo no capítulo 3 vai dizer assim: todos pecaram. E quando Paulo coloca todos pecaram, Paulo está colocando gentil e judeu. E nós percebemos que a raça humana é dividida sim nas Escrituras. Quem não é judeu é gentil. E o judeu então acreditava que por ser judeu, e Jesus ser um judeu, e ele vir para o seu povo, e ele escolher a nação de Israel, ele tinha algum privilégio. Mas Paulo está dizendo não. Todos pecaram, todos estão debaixo da mesma sentença. E todos estão destituídos, distantes, afastados da glória de Deus. Todos pecaram, Paulo está dizendo. E a consequência desse distanciamento, e a consequência desse pecado, deixa o homem em uma condição de morte. Paulo então começa Romanos apresentando assim: olha, deixa eu mostrar para você o seu estado sem Jesus, o seu estado é de morte. Então eu quero te dizer uma coisa, preste atenção com muito amor e com muito temor. Se você está aqui nessa noite e não conhece a Jesus, e não entregou sua vida a Jesus, se você pegar o seu carro hoje e bater e morrer, você está condenado ao inferno. Você precisa de Jesus, você precisa dele. Paulo está falando assim: a condição em que o pecado deixou o homem é um distanciamento, um afastamento de Deus. Ele está distante de Deus. No capítulo 4 ele vai apresentar a forma como Deus pode justificar o homem dessa culpa, dessa sentença que o pecado trouxe sobre nós. E ele vai dizer assim: preste atenção, só existe um meio de você ser justificado. Paulo vai falar assim: pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão, a saber, Cristo, o pecado foi retirado do mundo. O poder do pecado, a sentença do pecado, a culpa do pecado. E Paulo vai dizer: olha, preste atenção, você só pode ser redimido da sua condição caída por intermédio de Cristo Jesus. De maneira tal que Paulo no capítulo 5 ele dá um salto e diz o seguinte: olha, a justificação é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Ele vai dizer: justificados pois mediante a fé, agora sim vocês têm paz com Deus.
talvez o maior de todos os saltos, Paulo vai para o capítulo 8 e fala assim: e de maneira que quando essa obra é realizada no seu coração e aplicada no seu coração, você entende o Evangelho, você crê no Evangelho, você se arrepende dos seus pecados, entende a sua condição, entende que existe um Senhor e entende que existe uma obra, a saber, Cristo Jesus, e você crê nessa obra pela fé e recebe por graça essa obra. Paulo vai dizer assim no capítulo 8, olha, preste atenção: agora pois já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus triunfou sobre a lei do pecado. Paulo está dizendo assim, preste atenção, não tem como mais você escapar de Jesus. Você se tornou o objeto, a propriedade dele. E ele avança. Um dos textos que eu acho extraordinário, ele fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais para frente ele fala assim: quem pode agora tentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo qual morreu, ou antes ressuscitou, está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Cristo Jesus. Essa é a obra dele, a obra de Cristo Jesus. Paulo então fala o seguinte: olha, vocês estão justificados pela fé, e agora ninguém pode afastar mais vocês de Jesus. O próprio Criador, ele começa a escrever a história, ele permite o mal moral entrar na história, para poder demonstrar ao seu povo a sua glória, para poder mostrar ao seu povo a sua majestade, para poder mostrar ao seu povo a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor extraordinário. É isso que Jesus está fazendo, é isso que Paulo está escrevendo. Mas preste atenção, Paulo tem tanta certeza disso, tanta certeza, que ele então, nos capítulos 9, ele vai falar sobre a escolha de Deus por um povo. E o Israel, que era a nação que Deus escolheu, rejeitou Deus. Só que Israel acreditava que teria algum benefício em ser povo de Deus. E Deus falou assim: não, o meu povo é gente que procede de toda tribo, língua, povo e nação. De maneira que o Israel de Deus é a igreja de Deus, é o povo eleito de Deus, o povo que Deus escolheu e comprou com o seu sangue e escreveu o seu nome no livro da vida. Mas sim, o povo judeu ainda receberá, e eu creio nisso, que Deus derramará um avivamento nos judeus ainda. Um remanescente se levantará ali. Alguns ainda aguardam o Messias, mas muitos crerão. E eu creio que no tempo determinado por Deus, Deus vai derramar um avivamento sobre o povo de Israel. Israel, nação, que eu estou falando mesmo, essa aqui. E a Bíblia fala disso. Só que Paulo vai fazer essa distinção e vai falar o seguinte: olha, Deus escolheu um povo para si. Em Romanos 9 até 11, Paulo vai tratar dessas coisas. Deus escolheu. Por que não Ismael e sim Isaac? Você fala: pastor, mas é porque Ismael não era filho de Sara. Ok, e de Isaac com Rebeca, Jacó e Esaú? Era filho da mesma mãe e do mesmo pai. Mas é para mostrar, e Paulo vai dizer o seguinte, para que vocês entendam que Deus tem um povo para si. Ele amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E Deus então começa a escrever a história. Deus está escrevendo a história da humanidade. Isso vai se desenrolando na plenitude dos tempos. E diante dessa obra, Paulo então suspira fundo. E depois de escrever sobre tudo isso, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Preste atenção. Acabou a introdução, agora eu vou pregar. Eu quero dividir essa mensagem em 3 partes. Porque dele, por meio dele e para ele. O que fez Paulo então bradar isso? O que fez Paulo suspirar fundo? Quando Paulo vai falar assim, preste atenção: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: preste atenção, não se pode sondar Deus. Não se pode conhecer toda a sua ciência e toda a sua sabedoria. Os homens, por mais que entendam, e preste atenção,
R.C. Sproul, um grande comentarista bíblico, disse o seguinte: que nem na eternidade nós vamos conseguir entender tudo de Deus. Nem na eternidade. Porque ainda na eternidade nós seremos glorificados, mas ainda continuaremos sendo criaturas de Deus. E a criatura nunca vai conseguir discernir toda a sabedoria e ciência do Criador. Paulo então diz o seguinte: eu estou abismado com a ciência de Deus. Quando Paulo fala de conhecimento e sabedoria de Deus, não é o conhecimento que a igreja tem de Deus, é o conhecimento do próprio Deus. Paulo fala assim: é profundo demais e rico demais, é algo que não pode ser comprado ou medido, é algo que não existe valor que compre, é algo que você não pode alcançar a profundidade daquilo, você não pode conseguir ir ao ápice e compreender e falar assim: hoje eu entendo Deus. Nós nunca vamos entender Deus. E eu penso que Deus deixa muita coisa na Bíblia de propósito, para eu e você continuar sabendo que nós somos apenas homens. Ele não revela as coisas. E Deuteronômio 29 vai dizer: as coisas ocultas pertencem a Deus. Deus não quis revelar. Mas aquilo que Deus quis revelar, Paulo então, ele começa a escrever e ele começa a pensar sobre essas coisas, e pensar sobre Deus da criação, e ele fala: ó, profundidade das riquezas. Como assim? Olha o seu conhecimento, como insondável os seus juízos, os seus caminhos não se pode esquadrinhar, não se pode saber. Quem conheceu a mente do Senhor? O que Paulo está dizendo é o seguinte: esse estava linkado ao porquê dele. Por quê? Porque quando diz porquê dele, quando Paulo diz porquê dele, Paulo vai nos remeter à origem. Paulo está dizendo assim: olha, preste atenção, tudo o que aconteceu e tudo o que acontece tem uma causa. Tudo o que foi criado houve uma causa. Paulo está dizendo: Deus é a causa. Antes de tudo ser, Ele já era. Antes da eternidade Ele já estava lá. Ele é o Criador que não pode ser criado. Paulo está dizendo assim, preste atenção: a origem de todas as coisas é Deus, porque dele. Tudo começou em Deus. Antes do haja, Deus estava pleno em si mesmo, satisfeito em si mesmo, completo em si mesmo. Deus não tinha necessidade de criar nada do que os nossos olhos viram e do que os nossos olhos não viram. Deus não tinha necessidade de criar eu e você, como muitos pregam por aí, porque Deus estava se sentindo tão sozinho que criou você para se relacionar. Mentira! Deus era satisfeito nele mesmo, Deus era completo nele mesmo, Deus é perfeito nele mesmo, e Ele estava lá. Antes de tudo, Paulo está falando porque dele, porque Ele é a origem. É isso que faz Paulo olhar e falar assim: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Antes de tudo ser, Ele estava lá. Deus estava lá. Ele é a origem das coisas. Paulo está apontando Deus como o criador de tudo, o arquiteto, o grande arquiteto do universo. E eu fiquei pensando, enquanto li esse texto, naquela imagem que eu tenho no meu celular. Eu botei a foto do lugar que eu fiquei, da casa, no meu celular. Um dia você pega no celular para ver, só você abrir a tela. Eu olhava para aquilo e falo: ó, profundidade das riquezas. Eu fiquei imaginando Deus pintando o céu. Haja, ouve, separa, separando. Paulo está falando disso. Ele é a origem de tudo. Ele estava lá. João vai dizer: todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem nele nada do que foi feito se fez. Paulo vai escrever aos Colossenses, vai dizer o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus estava lá, porque dele, Paulo está dizendo. Mas o homem ainda insiste em acreditar que ele pode contender com esse Deus. Tem homem que acredita que pode resistir a esse Deus, Danilo. Ô dó. Tem homem que acredita que conhece esse Deus, Lucas. Ô dó. Teve um homem na Bíblia
A Bíblia o chama de justo e íntegro. E ele acreditava que conhecia esse Deus. Mas veja o que Deus falou com esse homem. Capítulo 38 de Jó. Olha o porquê dele. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se é que tem entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre as que estão fundadas as suas bases? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei os limites, lhe pus os ferrolhos e as portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra? E dessa fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como um barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desviam a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo dos abismos? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste as portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se você sabe. Paulo está dizendo: ó profundidade das riquezas! Quem conheceu esse Senhor? Quem sondou a sua mente? Paulo está dizendo assim: ninguém, Deus, quando estava lançando os fundamentos da terra, não falou assim: ô Miguel, não Miguelzinho não, Miguel anjo, tá? Você também é, mas o outro anjo, você é santo. Ô Miguel, o que você acha aqui dessas cores? O meu servo Júnior, no ano de 2022, vai lá nesse lugar e ele vai ficar maravilhado com a minha obra. O que você acha de eu pintar o céu de laranjado, misturado com azul, subir palmeiras e pinheiros e fazer as pastagens de maneira linda, e os rios, e os mares, os oceanos? E aí, o que você acha? Não, ele está falando assim, ele não pediu conselho para ninguém, porque ele já era, ele, somente ele é o eterno. Você consegue entender Deus? Aí Jó falou: pois é, Senhor. Ô Jó, onde você estava, meu filho? Ô irmão, toda vez que eu começo a caminhar assim, que eu falo assim, eu vou ter que entrar numa batalha com Deus, eu penso em Jó. Onde você estava, meu filho? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Me fala como a terra está sustentada. Me fala como os planetas estão no universo e não caem sobre a terra. Como é que é? Que trem lá? Como é que é o negócio, os estudiosos aí? Gravidade. É a mão do Onipotente sustentando, Paulo diz, todas as coisas por sua palavra. Onde é que você estava? Paulo está falando, porque dele, antes de tudo ele estava lá. Antes de tudo ser, ele disse, eu sou. É por isso que quando Moisés fala assim, Senhor, o povo está lá, cativo. Pois é, Moisés, vem aqui, você vai libertar o povo. Mas Senhor, olha a nação do Egito. Faraó é um Deus poderoso. Faraó é um poder. Falou assim, quem que eu vou falar que me enviou? Ele disse, onde Faraó estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Moisés, diga a ele, Moisés, que o eu sou enviou você. E eu sou o que sou. Porque dele, Paulo está dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Sobre a criação. Paulo está maravilhado com o ser de Deus, dizendo, olha a complexidade do corpo humano. Deus criou cada célula, cada vaso, cada microcélula do seu corpo. Ele fez com que os seus órgãos funcionassem como se fosse uma máquina, um suprindo o outro. Você já parou para pensar na complexidade do coração bombeando sangue e lançando energia para todo o seu corpo?
Ele está falando assim: Ele teceu essas coisas detalhadamente no seio da sua mãe. Ó, profundidade das riquezas. Porque Ele estava lá, Ele nos criou. Você já parou para imaginar? A terra, Ele cria a terra, pega a matéria e começa. E o homem levanta e passa a ser vivente. Ó, profundidade das riquezas. Quem sondou a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele algo? Fala: Deus, nós estamos precisando que o Senhor crie uma terra. Porque dele. Mas Paulo diz: porque dele, porque só Ele é a origem de tudo. Mas Deus não só criou todas as coisas. E Paulo diz então: por meio dele. Paulo está maravilhado pelo fato de Deus não ser só o Criador, mas também o sustentador do universo. Aquele que faz todas as coisas acontecerem exatamente como Ele quer. Deus conduziu a história, Deus planejou a história, Deus executou a obra da redenção, de maneira que o homem não consegue compreendê-lo na sua totalidade. Deus sim sabia que o homem ia pecar, e mesmo assim, aí pergunta: pastor, então por que Deus não fez nada? Paulo responde com outra pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Não te espanta o Deus que tudo vê chegar no jardim e falar: Adão, cadê você? Na verdade, o fato é que Deus criou todas as coisas e permitiu que esse mal entrasse. Mas preste atenção, Paulo está dizendo assim: o homem pecou, o filho é inserido na história. Deus agora começa não só a escrever a história. Deus não só escreveu a história do homem e foi o grande criador por meio dele, porque dele, mas agora Ele passa a viver com os homens. E você já parou para pensar nessa loucura? O escritor aos Hebreus vai dizer assim: Ele tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Desde a criação Ele vem mantendo o filho no centro da história. Desde o começo Ele vem mantendo Cristo no centro da história. Desde o começo a história se desenvolve na pessoa de Cristo, apontando para Cristo. Os patriarcas apontaram para Cristo, os sacerdotes apontaram para Cristo, os profetas apontaram para Cristo, toda Israel apontava para Cristo, os milagres apontavam para Ele, os sinais apontavam para Ele. Sim, Cristo vem, Ele rasga os céus e vem até nós executar a obra da salvação. Paulo está falando assim: preste atenção, essa obra só pode ser feita por meio dEle. O homem se distanciou de Deus, e agora é só por meio dele que essa obra vai ser executada. É só por meio dele e através dele que o homem pode encontrar acesso até Deus. É só por meio dele que o homem vai chegar a Deus. Não existe outro meio, meu irmão, de você se chegar a Deus. Não existe Maria, não existe Buda, não existe os santos, não existe nada que possa fazer você chegar a Deus. Só o Criador pode fazer você chegar até lá. Só Cristo pode fazer, só Ele o pode fazer. Só pela obra dele você pode alcançar essa graça. Ele está falando assim: por meio dele, Ele está conduzindo a história. Você já parou para pensar como de maneira misteriosa o Criador agora flutua no ventre da própria criatura? Você já parou para pensar como Deus eterno rasga a eternidade, rasga os céus e vem andando na terra que Ele mesmo disse: haja. Era por isso, irmão Eliezer, que os discípulos falaram assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque Ele lançou os fundamentos da terra. Ele disse: faz separação de água com água, de terra seca eu vou chamar de terra, das águas eu vou chamar de oceano. Foi Ele que estava lá, Ele fez. E Paulo está falando: e as coisas só acontecem por intermédio dEle, por meio dEle. Ele é o centro da história, filho. Ele entrou na história. E a história não se divide em antes de Pastor Júnior e depois de Pastor Júnior. A história não está dividida entre antes de Buda e depois de Buda. A história não é dividida entre antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec. A história não é dividida entre antes da nossa irmã Maria e depois da nossa irmã Maria.
A história não é dividida. A história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele é o centro da história. A história fala dEle. Deus criou, foi para Ele as coisas. Ele está falando assim, ó, todas as coisas foram criadas por intermédio dEle e para Ele. Você foi criado para Ele. O mundo foi criado para Ele. Os oceanos foram criados para Ele. Ele criou para Ele. Quando Ele olhou a obra, Ele disse: e eu vi que tudo que eu fiz é bom, e muito bom, porque Ele criou para a sua própria glória, para Ele mesmo. Por isso Ele é o sustentador do universo. Meu filho, deixa eu preste atenção. Você não cai hoje. Você não parte dessa vida para aquela cidade muito além do sol, irmão Eliezer, se Ele não chamar. Satanás não pode arrancar você daqui, se Ele não deixar. Ele é o soberano, Ele é o eterno, Ele é quem sustenta a sua vida. Você acordou nessa manhã, porque quando você respirou, Ele encheu os seus pulmões de ar. Paulo está falando, é por meio dEle que a gente vive. O profeta vai dizer, Ele é o ar dos pulmões dos moradores da terra. É isso que Ele está dizendo. Você não pode, por isso Jesus falou assim, preste atenção, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem. Ele criou você para Ele, para a sua glória, para o seu louvor. Paulo está dizendo, é por meio dEle. Por isso que Paulo ele fala assim, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como assim? Ele cria a história, cria o universo, cria as coisas, sustenta essas coisas. Ele entra na história e Ele mesmo faz essa obra da redenção. Ele mesmo se entrega na cruz, Ele mesmo ressuscita, Ele mesmo se assenta no trono, Ele mesmo toma o livro, Ele mesmo abre os selos e Ele faz com que a história vai caminhando e Ele vai escrevendo a sua história. O salmista Davi vai dizer, todos os meus dias, todos eles, Senhor, estão contados e determinados pelo Senhor, quando nenhum deles ainda era. Foi isso que Davi falou. É maravilhoso demais para mim, eu não consigo compreender, Senhor. Você não vai conseguir compreendê-lo, mas você vai e você pode conseguir amá-lo. Paulo está dizendo, porque dele, porque Ele é a origem, por meio dele, porque é Ele quem sustenta as coisas. É Ele quem traçou a salvação do homem. Ele fez a obra toda da salvação do homem. Ele sabia que o homem não podia cumprir a sua lei. Ele sabia que o homem é transgressor da lei. Ele olha para mim, para você e fala, meu filho, não, você é um transgressor da lei de Deus. Por isso o Filho então é encarnado. E João diz, o verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o Criador, Ele sustenta. Ele está falando assim, só por meio dEle, não existe outro meio. É loucura, irmão, tentar procurar outra coisa. Aí tem os arrogantes que falam assim, não preciso desse Deus. Eu vi você na pandemia, como diz, perdão a palavra, irmão, cagando de medo. É ou não é, filho? Cadê os poderosos da terra? Um ser invisível botou todo mundo de joelhos. Por meio dele. Não tem outro meio. Não tem outro meio do homem. Paulo está dizendo, porque dele e por meio dele. Mas Paulo vai concluir essa doxologia, vai dizer, para Ele. Se perguntarmos, para onde irão todas as coisas? Ou qual é o propósito de todas as coisas terem sido criadas? Qual o propósito dos mares? Qual o propósito dos oceanos? Qual o propósito da relva, do campo, dos pássaros? Qual o propósito dos peixes nos oceanos, dos animais selváticos, dos furacões, dos tsunamis, dos vulcões? Qual o propósito das galáxias, das estrelas? Preste atenção, meu irmão. Dizem os estudiosos que, de maneira observável, o universo tem mais de 3 trilhões de galáxias. 1 trilhão de galáxias.
Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito das estrelas do céu? Qual o propósito, Senhor, dos furacões? Qual o propósito de todas essas coisas que foram criadas, dos desertos, das montanhas, das verdes pastagens? Penso eu, que meditando sobre essas coisas, em um lugarzinho distante, uma vila distante chamada Belém, um pouco mais afastado da sua casa, nas relvas e nas campinas, um homem cujo coração de Deus, segundo o coração de Deus, pega a sua harpa, começa a observar as montanhas e os vales, o vento soprando no seu rosto e balançando a erva do campo, e ele começa então a tecer um cântico, observando as estrelas durante a noite, o cair da tarde, a mistura das cores no cair da tarde, o céu descendo laranjado, lindo de verdade. Ele começa a tecer, tocar a sua harpa, e brota então o Salmo 19, Davi cantando: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela outra noite o conhecimento e a sabedoria de Deus. Paulo está olhando para isso e dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Qual o propósito de todas essas coisas terem sido criadas? Já parou a pensar qual o propósito da sua vida, meu irmão? Você vive para quê? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer, pastor. Triste seu fim. Pastor, é o final de todo ser vivo. Se a sua esperança está nas coisas só dessa terra, você é o mais miserável de todos os homens, Paulo vai dizer. Mas Paulo diz: olha, porque dele, ele é a origem, por meio dele, ele é quem sustenta e conduz a história, e para ele, Paulo está dizendo, todas as coisas foram criadas para o louvor da sua glória. Paulo está dizendo, todas as coisas apontaram para ele, todas as coisas. Então preste atenção, por que a obra da redenção? Você jamais conheceria um Deus misericordioso, gracioso, amoroso, se você não precisasse de perdão, de regeneração. Você jamais conheceria um Deus soberano, eterno, se Ele não revelasse para nós a sua palavra, se Ele não inspirasse em homens, por meio do seu Espírito falasse a esses homens e santos homens de Deus escrever esse livro. Por que todas essas coisas foram criadas? Qual o propósito de todas essas coisas serem criadas? O livro das revelações, no final de tudo, mostra para nós o propósito de todas essas coisas. No capítulo 7 de Apocalipse, do verso 9 ao verso 12, João vai escrever assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Deus criou todas as coisas para que diante dele todo ser criado, todos os homens criados, junto com as galáxias, com as estrelas, com os mares, com os oceanos, com os animais, com os répteis, com as aves, com todos, se olhem para o Cordeiro e digam: digno é o Senhor nosso de receber a glória, a força, a honra e o poder, porque todas as coisas tu fizeste. Sim, Senhor, por causa da tua vontade, tudo que existe é a Ele, pois a glória. Foi o que os homens bradaram: somente a Deus então toda a glória. A Ele a glória. A nossa vida é para a sua glória, a nossa família é para a sua glória, os nossos filhos nasceram para a sua glória, a
nossa igreja foi plantada para a sua glória. O seu povo está espalhado na terra para a sua glória. Os céus proclamam a tua glória, os mares proclamam a tua glória, os oceanos proclamam a tua glória. O animal no mais profundo do mar, o peixe que ninguém nunca viu, está proclamando a glória do Criador, está apontando para Ele. As baleias dos oceanos, os animais, a onça no meio da Amazônia agora dando a luz, dando glória ao Senhor, ao Criador de toda a terra. A Ele a glória. Nós somos criados para a sua glória. Ah, sua glória. A glória de Deus. Se o homem soubesse o que é a glória de Deus, se o homem conhecesse a glória de Deus, ah, irmão, jamais faltaria lágrimas nos nossos olhos. Eu não quero olhar para essa obra e ficar contemplando a mim mesmo. A obra é muito grande, ela é muito perfeita, ela é muito além de mim. Ela diz ao homem, do homem mais extraordinário da terra. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nele? Mas pastor, nós não vamos conseguir ver Deus. O Pai realmente não. Mas você vai conseguir ver aquele que o escritor aos Hebreus diz: Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele é a luz do novo céu e da nova terra. Sim, Ele é Jesus de Nazaré, o carpinteiro da Galileia, o homem mais extraordinário que já pisou neste solo, o homem mais lindo, mais puro, mais santo, mais perfeito. Ele é a glória, a Ele o louvor. E Deus está falando o seguinte: olha, e quando chegar o dia, todos vão se prostrar diante dEle. E todos, grandes e pequenos, de todas as nações, tribos, povos, raças, dirão assim: bendito seja sempre o Cordeiro de Deus, a Ele a glória. É por isso que os homens não gostam do Evangelho, porque os homens querem olhar e contemplar a sua própria imagem. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus é tirar essa imagem deformada que o pecado me deu e colocar em mim a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Só lhe deu glória. A Deus toda glória, todo louvor.